Olá, bom dia, seja bem-vindo à Redação HIT, edição de sábado. Eu te atualizo agora com as principais notícias da semana. Após 7 anos sem registros confirmados, Mato Grosso do Sul volta a investigar um caso de hantavírus. Veja só. O vírus, transmitido por roedores, ganhou as manchetes e rodas de conversas nos últimos dias. Tudo começou há cerca de 2 semanas, quando dezenas de pessoas foram diagnosticadas com hantavirose em um navio de cruzeiro. Dias depois, os casos começaram a surgir em diversos estados do Brasil, com 7 confirmações e um óbito. Em Mato Grosso do Sul, um caso suspeito passou a ser investigado. O hantavírus ele é um vírus já conhecido, tem registros no Brasil desde 1993. É transmitida pelo contato com materiais contaminados de roedores, principalmente de zona rural. Segundo o médico infectologista, a doença não possui sintomas específicos, o que dificulta o diagnóstico. 5 a 6 dias de febre, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, vômitos e grande parcela das pessoas podem desenvolver um quadro mais grave, que aqui nas Américas é a síndrome cardiopulmonar do hantavírus, que tem alta mortalidade, chegando até 40%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso do Sul não possui nenhum caso de hantavirose desde 2019. Em toda a série histórica, foram 107 notificações suspeitas da doença. E desse total, apenas 7% foram confirmadas. Todos os casos confirmados ao longo da série histórica, que começou em 2015, foram registrados em Campo Grande e Corumbá. Em 2017, o estado contabilizou 4 casos confirmados, sendo o pior ano entre todos. Nos anos de 2015, 16 e 19, a Secretaria de Saúde confirmou apenas um paciente com a doença. Conforme o infectologista, as chances de uma contaminação em massa são pequenas. Assumindo que a gente não tem essa espécie que está sendo muito comentada atualmente por conta de um surto num navio, o modo de transmissão é muito específico, contato com a área rural, com roedores, que também é algo que vem diminuindo ao longo dos anos. E é uma doença que não tem uma capacidade de transmissão tão importante, então provavelmente a possibilidade de se tornar um problema maior é baixo. Outro dado que reforça isso é que desde 2019 a gente não tem nenhum caso notificado de hantavírus no estado. O Rio Grande do Sul inovou e está usando drones para combater carrapatos que afetam a agropecuária. O carrapato bovino é um dos principais desafios da pecuária e causa grandes prejuízos ao setor. Além de afetar a saúde dos animais, o parasita pode diminuir a produção de leite, prejudicar o desenvolvimento do gado e, em muitos casos, já não responde bem aos produtos químicos usados no controle. Por isso, pesquisadores gaúchos estão mudando a estratégia. Em vez de combater o carrapato apenas no corpo do boi, a aposta agora é atacar o parasita no ambiente. Isso porque, quando um carrapato aparece no animal, muitos outros podem estar espalhados pela pastagem. A solução usada na pesquisa é biológica, feita com micro-organismos encontrados no próprio solo. Eles são selecionados, concentrados e aplicados de volta no campo para ajudar a reduzir a presença do parasita. O uso dos drones é um dos principais diferenciais. A aplicação é feita à noite ou de madrugada, quando os micro-organismos não ficam expostos à luz solar e tendem a agir melhor. A tecnologia também pode baratear o processo, já que muitos produtores não têm tratores pulverizadores. A pesquisa ainda busca validar um protocolo para que, no futuro, a técnica possa ser transferida para a indústria e produzida em larga escala. A ideia é oferecer ao pecuarista uma alternativa mais acessível e, ao mesmo tempo, eficiente e com menor dependência de venenos no controle do carrapato bovino. O Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a implantar uma nova plataforma digital que promete agilizar os processos judiciais sobre pedidos de medicamentos. O sistema foi pedido pelo Supremo Tribunal Federal. O lançamento ocorreu no auditório do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. O estado será o primeiro a testar e implementar a Plataforma Nacional de Saúde. O nosso papel vai muito além da fiscalização punitiva. Nosso objetivo maior é atuar na
forma pedagógica e preventiva, auxiliando o gestor público a aplicar os recursos da melhor maneira possível. Criamos uma rede de segurança não apenas para os cofres públicos, mas principalmente para o paciente que está na ponta aguardando atendimento. Segundo a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o objetivo é agilizar e trazer mais transparência para os processos judiciais de saúde, principalmente aqueles com pedidos de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Hoje no Brasil nós temos mais de 500 mil processos tramitando em saúde apenas em face do Sistema Único de Saúde, em que o cidadão busca o judiciário para ter acesso ao medicamento, a um tratamento solicitado. E o judiciário não tem acesso a essas informações administrativas, o percurso que o cidadão realizou no âmbito administrativo. Então a plataforma ela vem em que sentido? Ela vem em sentido da gente centralizar. E o judiciário, com base em todas essas informações que vão estar na plataforma, vai poder proferir também uma decisão, né, mais segura, né, trazendo ali todas as informações dos laudos médicos, dos exames, da prescrição do medicamento, de forma que o magistrado vai ter todas as informações necessárias para ele proferir uma decisão de maior qualidade. O sistema foi criado após um pedido do Supremo Tribunal Federal, o STF, e será implementado pelo CNJ. Vai ter condições agora de realizar os testes de usabilidade, não é, fazer os aperfeiçoamentos necessários para daí a gente começar a implementação real nos estados e nos municípios brasileiros. E olha só, homens que forem flagrados no vagão feminino no metrô do Rio de Janeiro poderão ser multados. Foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro um projeto que prevê multa para homens flagrados nos vagões exclusivos para mulheres, nos trens e no metrô do Rio. A proposta busca reforçar a segurança das passageiras e combater casos de assédio e importunação sexual no transporte público. Pelo texto, a penalidade prevista é de cerca de R$ 170 para quem descumprir a regra. Em caso de reincidência, o valor da multa poderá ser dobrado. Parte dos recursos arrecadados poderá ser destinado a ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Os vagões exclusivos existem no Rio desde 2006 e até o ano passado funcionavam apenas nos horários de pico. Em março deste ano, a Alerj aprovou a ampliação da medida para todo o período de operação dos trens e do metrô. A discussão sobre o tema ganhou força após novos casos registrados nos transportes coletivos. Levantamentos indicam que a maioria das mulheres já relatou algum tipo de assédio em deslocamentos urbanos. O novo projeto ainda precisa passar pelas comissões da Alerj antes de ser votado em plenário. E no Mato Grosso do Sul, o comércio vive a expectativa de um aumento de 70% nas vendas de roupas de inverno. Vamos ver com a Gabriela Andrade. As primeiras semanas de frio têm aquecido o comércio em Campo Grande. Bastou cair a temperatura para os comerciantes lotarem as vitrines com casacos, meias, luvas, toucas e tudo o que se tem direito. Em lojas e bancas de roupas, o aumento na procura de peças para o inverno já animou os empreendedores que agora apostam em uma nova temporada mais rigorosa e lucrativa que a de 2025. A expectativa entre os lojistas é de crescimento de até 70% nas vendas em comparação ao ano passado, mesmo antes da chegada oficial do inverno, que se iniciará há pouco mais de um mês, em 21 de junho, consumidores já começaram a correr atrás das roupas de frio. Muitos comerciantes afirmam que o movimento aumentou logo após as primeiras quedas de temperaturas e que o comportamento dos campograndenses costuma ser o mesmo todos os anos. A maioria deixa para comprar quando realmente sente na pele. A movimentação também fez comerciantes ampliarem os negócios neste ano, como lojas abertas exclusivamente para atender a demanda por cobertores e mantas. Enquanto os comerciantes se preparam para vender mais,
muitos consumidores já decidiram se antecipar para evitar a correria quando o frio apertar de vez. A baixa temperatura impulsiona não apenas a venda de agasalhos, mas também de produtos e serviços associados à estação. Casas de chá, cafeterias e restaurantes têm altas nas vendas. O consumidor aproveita o momento e, ao comprar uma peça de roupa, muitas vezes acaba levando outros produtos, ampliando o impacto positivo para o comércio. Com o frio intenso previsto para continuar, a expectativa é que o comércio local siga movimentado, com consumidores em busca de agasalhos para enfrentar as baixas temperaturas. Conforme a meteorologia, a previsão do tempo para os próximos dias indica que as temperaturas devem continuar em queda aqui no estado. E veja a seguir, ranking divulga as melhores e as piores cidades brasileiras para se viver. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retomou a discussão de um assunto muito polêmico, a redução da maioridade penal. A Comissão de Constituição e Justiça decidiu incluir na pauta de votações da próxima semana uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes hediondos. A proposta é um tema recorrente no Legislativo, mas ganhou ainda mais relevância em meio às eleições. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil registrava mais de 11 mil adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade até o fim de abril. Hoje, os adolescentes que cometem atos infracionais cumprem medidas socioeducativas e não apenas o sistema prisional comum. Essas medidas incluem a internação, ou seja, a privação de liberdade como medida principal, a internação provisória, que é a custódia temporária antes da sentença, a semiliberdade, que é um regime parcial com saídas externas, e, por fim, a internação-sanção, que é a punição por descumprimento de medidas. O relatório propõe que a responsabilização criminal como adulto passe dos 18 para os 16 anos apenas em casos específicos, como crimes hediondos, entre eles o estupro, o latrocínio, além do homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O texto também determina que adolescentes entre 16 e 17 anos, condenados por esses crimes, cumpram penas em estabelecimentos separados tanto dos jovens submetidos a medidas socioeducativas quanto dos presos maiores de 18 anos. A análise pela CCJ é apenas o primeiro passo de um longo caminho para a aprovação da PEC. Após a leitura, os parlamentares ainda poderão pedir mais tempo para análise, o que pode adiar a votação do texto, que poderá ocorrer na semana seguinte. Se a proposta for aprovada na comissão, ela seguirá para uma comissão especial, onde o texto poderá sofrer alterações. A instalação desse colegiado, contudo, depende da decisão do presidente da Câmara. Depois dessa etapa, a PEC ainda precisará ser aprovada pelo plenário da Câmara, com um apoio mínimo de 308 deputados em 2 turnos de votação. Após tudo isso, ainda terá de passar pelo Senado, onde também precisará de um número elevado de votos para ser aprovada. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode determinar a suspensão por 10 anos da carteira de habilitação do motorista que se envolver em acidente com morte. Vamos ver os detalhes. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que endurece as penas para os motoristas que foram condenados pelo crime de homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar. Agora, o motorista que tirar a vida de alguém ao volante poderá ter a CNH suspensa por 10 anos e o tempo de prisão irá aumentar.
Atualmente, para o condutor que for condenado por homicídio culposo, o artigo 293 do Código Brasileiro de Trânsito prevê de 2 meses a 5 anos o período de suspensão do direito de dirigir, o que agora pode passar para 10. Já a pena de detenção é de 2 a 4 anos e com esse novo projeto de lei, esse tempo aumenta de 4 a 8 anos. O tipo penal permanece culposo, mas é inegável que muitas das condutas do condenado são de pouco cuidado com o próximo. Por isso, é de extrema importância afastar por um período maior de tempo o motorista das ruas. O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. E para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O projeto existe para desestimular comportamentos imprudentes e negligentes ao volante. A destruição da Mata Atlântica diminuiu. Uma boa notícia para o bioma que foi o mais devastado até agora no país e corre até o risco de desaparecer. Mas ainda dá tempo para corrigir os erros já cometidos. A Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil e presente em grande parte do litoral do país, registrou queda nos índices de desmatamento no último ano. Segundo sistemas de monitoramento ambiental, a área devastada caiu 28% em relação ao período anterior, atingindo o menor nível desde o início da série mais recente. Outro levantamento, feito com o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que o desmatamento das florestas mais antigas e preservadas do bioma também chegou ao menor patamar da série histórica, iniciada em 1985. Mesmo assim, a destruição ainda equivale à perda de dezenas de campos de futebol por dia. Especialistas atribuem a redução a medidas mais rígidas de fiscalização, como o corte de crédito rural e o embargo de áreas com desmatamento ilegal. Para eles, o resultado mostra que a pressão econômica contra crimes ambientais tem produzido efeitos mais rápidos. A preocupação, no entanto, aumentou após mudanças na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que passaram a permitir que municípios autorizem desmatamentos em áreas da Mata Atlântica. Pesquisadores alertam que a flexibilização pode aumentar o risco de pressões locais e novos avanços sobre regiões mais fragilizadas do bioma. Atualmente, os principais focos de desmatamento estão em áreas de transição entre a Mata Atlântica e outros biomas, como Cerrado, Caatinga e Pantanal. Pesquisadores afirmam que o desafio agora é manter a queda dos índices sem enfraquecer os mecanismos de proteção ambiental. Um ranking divulgado nesta semana mostra quais são as melhores cidades brasileiras para se viver. Bom, vamos ver onde elas ficam. Um ranking divulgado pelo Instituto Imaso em parceria com outras organizações aponta as cidades brasileiras com a melhor e a pior qualidade de vida em 2026. O levantamento avalia os 5.570 municípios do país e mostra que as desigualdades regionais continuam profundas. 18 das 20 cidades mais bem colocadas ficam no sul e sudeste, enquanto 19 das 20 mais baixas colocações estão no norte e no nordeste. Pontuações dos 20 municípios brasileiros com os desempenhos mais altos no IPS Brasil 2026 são Gavião Peixoto, em 73,10 no índice, Jundiaí, em 71,80 e Oswaldo Cruz, com 71,76 no índice. Além disso, entre as capitais brasileiras, Curitiba é a capital com melhor qualidade de vida, com 71,29 pontos. Em seguida vem Brasília, com 70,73, acompanhada de São Paulo, com 70,64. Entre os 20 municípios brasileiros com os desempenhos mais baixos no IPS Brasil estão Uiramutã, com 42,44, Jacaraecanga, com 44,32, Alto Alegre, com 44,72. E para finalizar, conhecida pelas coxinhas gigantes e pela presença da Embraer, a qualidade dos serviços públicos, a cidade do interior de São Paulo voltou a liderar ranking do Índice de Progresso Social. Gavião Peixoto recebeu nota 73,1. Gavião tem 4,7 mil habitantes e se destaca pela evasão escolar quase zerada, ausência de fila por vagas na rede municipal e por ter um dos maiores PIBs per capita do Brasil, impulsionado pela presença da fábrica de aviões militares da Embraer. Vamos falar de esporte porque uma pesquisa revelou qual seleção os brasileiros torceriam caso o Brasil não participasse da Copa do Mundo. Vamos conferir na reportagem.
O Brasil é o maior campeão mundial de futebol de seleções, com 5 taças, e a única seleção em todo o mundo que nunca ficou de fora de qualquer edição da Copa do Mundo. Mas uma pesquisa muito interessante revelou para onde iria a torcida brasileira caso a amarelinha não estivesse presente nessa edição de 2026. Para a grande surpresa de muitos, a pesquisa revelou que a maioria dos brasileiros torceriam para a grande rival Argentina, com 33,6% do apoio verde e amarelo. A segunda seleção que mais teria brasileiros na torcida também chama atenção. Diferente do que muitos esperariam que fosse uma potência mundial, o brasileiro torceria para a modesta Coreia do Sul, com quase 16% dos brasileiros aderindo à seleção asiática. E fechando o top 3, aparece Portugal de Cristiano Ronaldo. Talvez pela língua irmã ou pelo vislumbre ao futebol de CR7, o fato é que 7% dos brasileiros fechariam com os portugueses. Pesquisa à parte, é importante lembrar que somente o torcedor brasileiro jamais foi obrigado a torcer para outra seleção, afinal, jamais ficamos de fora, e que assim continue por muitos anos. Bom, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e te desejo um ótimo dia. Tchau, tchau.